Bom dia, a paz do Senhor para os irmãos. Nesse momento nós iremos começar a nossa aula, né? Ainda que sem alunos por causa dessa pandemia que estamos tendo no mundo. Então, na medida do possível, nós vamos dar essa aula aqui, né? Aula de número 7, que nos diz o relacionamento com o Espírito Santo. Mas antes de iniciar essa aula, eu vou estar orando para que Deus possa nos guardar. Soberano Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, queremos, ó Deus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, guarda, Senhor, os seus, guarda, Senhor, os nossos familiares, Senhor, essa pandemia, nós sabemos que o Senhor está no controle. Ó Deus, de antemão eu quero te entregar, Senhor, esse estudo nas tuas mãos, ó Pai. Fala, Deus, através do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. A aula de hoje nos diz o relacionamento com o Espírito Santo. O que é um relacionamento com o Espírito Santo? Como eu posso ter um relacionamento com o Espírito Santo? Nós sabemos que o relacionamento, nós temos que buscar ele todos os dias. Nós temos que buscar estar com Deus todos os dias, buscar intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele habita dentro de nós. Então nós vamos estar lendo lá vou estar lendo algumas coisas aqui no texto bíblico, lá em Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo que o curou cego, o mudo falava. E lá no 32, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Aí vamos ler um pouco aqui a palavra introdutória. Poucos exemplos sobre relacionamento com o Espírito Santo são marcantes, quanto os que vemos nos relatos de Atos. São muitos os momentos que vemos o Espírito do Senhor alcançando vidas. Esse mesmo poder do Espírito Santo encontra-se à nossa disposição para nos tornarmos testemunhas mais eficazes de Cristo. Quanto melhor entendermos a forma como o Espírito operou em Pentecostes, mais capazes seremos de nos relacionar. O Espírito Santo e o cristão. O Espírito Santo é a virtude derramada por Cristo sobre os seus seguidores. Ele é responsável pela realização de prodígios e por mover o coração do crente na direção em que o Senhor deseja. É como eu estava falando aqui com o presbítero Marcos. Nós fazemos a escola bíblica sem você, aluno, para nos fazer a pergunta, para nos questionarem alguma coisa. Eu te peço nesse momento, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode me chamar no privado, pode chamar o presbítero Marco no privado, o pastor Everton, o pastor Moisés, pode chamar essas pessoas no privado para poder tirar sua dúvida, porque nós sabemos que nesse momento é o momento em que nós temos que nos unir, a gente vai fazer da melhor maneira possível. Então, vamos passar aqui mais um pouco aqui. Anteriormente, Simão era um homem que surpreendia o povo, recebia muita atenção porque alegava ser alguém importante, aceitando até o título de a grande virtude de Deus. Os judeus e os samaritanos eram amargos rivais
e havia perigo de formarem igrejas. Aí eu te faço uma pergunta: dentro da igreja pode-se haver rivalidade? De maneira nenhuma. Pode-se haver, presbítero, rivalidade? De maneira nenhuma. Por que, meu presbítero, não pode-se haver uma rivalidade dentro da igreja? Porque a própria Bíblia ela vai dizer que Jesus falou sobre isso, né? Um reino dividido ele não subsiste. Então, se houver uma divisão, não subsiste. E isso aplica-se à igreja também. Entendo isso. E isso pode impedir, meu presbítero, as manifestações do Espírito Santo dentro da igreja? Com certeza. Inclusive a maioria das igrejas, nós infelizmente estamos observando esse fato. A igreja ela está dividida, não opera maravilhas conforme Jesus ele determinou, porque a Bíblia vai dizer que Jesus nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Só que de certa forma, quando há divisão, esse poder ele não é mais outorgado pelo Senhor Jesus. E o Espírito Santo, ele pode se entristecer, meu presbítero? Com certeza. Com certeza. Acredito que sim. Então a igreja ela tem que viver em unidade, ela não pode ter rivalidade, não pode ter um puxando para um lado e outro para o outro. É assim, meu presbítero? Isso aí, não pode ter isso. Vamos lá. A gente já vai aqui para o ponto 2, né? Você vai tirar sua dúvida também em casa. Que nos diz assim: pecados contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo. O que é um pecado contra o Espírito Santo, meu presbítero? Antes de eu dar a minha opinião. Pecado, segundo a Bíblia, contra o Espírito Santo é você falar algo contra o Espírito, algo que o Espírito Santo não fez, ou seja, algo que ele não é culpado. Algo que ele não é culpado. Meu presbítero, aí eu trouxe aqui, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é uma rejeição contínua de Deus. Ela é uma rejeição contínua de Deus, né? É o único pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, meu presbítero, eu te pergunto, como assim não tem perdão? É uma questão meio que complicada de entender, né? Acredito que esse não ter perdão, não ter mais a oportunidade de receber o Espírito Santo de Deus, né? Acredito que seja, pela palavra de Deus, seja isso. Não está relacionado, né? Acredito eu, na questão da salvação. Porque Jesus disse que todos os pecados serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Lá em Marcos 3, 28, a Bíblia não diz exatamente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí vamos lá. É um insulto a Deus. Um insulto a Deus. Rejeitar Deus de forma consciente. Ou seja, a pessoa sabe, né, que Deus existe, que Deus faz milagres, que Deus faz essas coisas. Eu vou lhe dar um grande exemplo, né? Não sei se o senhor há de concordar comigo. A morte na cruz. Estava Jesus, o da direita e o da esquerda. Confere? Da direita e da esquerda. Sendo que Jesus ele não mencionou nenhuma palavra ali. Um deles disse assim, nós sabemos por que estamos aqui, pois esse homem, ele é inocente. Ele é inocente, ou seja, ele reconheceu ali quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele recebeu ali, enquanto o outro
não mencionou, ele mencionou a palavra só, se tu és o Filho de Deus, sai daí. Jesus, até um certo momento, não mencionou uma palavra, ele somente diz, para quem se arrependeu, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Agora eu pergunto, senhores, se aquele outro, se arrependesse, será que Jesus não teria feito ou falado a mesma coisa? Ou seja, houve-se um arrependimento, houve-se um reconhecimento ali de que o Filho de Deus estava morrendo naquela cruz. Isso aí, perfeito. Amém, presbítero? Muito bem colocado. Mais alguma coisa a colocar? Muito bem colocada a posição. Muito bem colocado. Enquanto, presbítero, um rejeitou, ou seja, ele rejeitou, o outro reconheceu que era o Filho de Deus e recebeu a sua salvação dele. Aí vamos lá, no 2.2, mentira ao Espírito Santo. Mentira ao Espírito Santo. Acho que mentira ao Espírito Santo eu estou mentindo tão somente a Deus e a Jesus, porque, Marcão? Sim. Eles andam a trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós sabemos que o diabo, ele é o pai da mentira. A única coisa que foi outorgada a ele, que ele é o pai da mentira. Isso aí. Aí nós temos um exemplo do pecado de Ananias e Safira. Foi instigado por Satanás. Tá dando para entender? Instigado por Satanás. Eu falei aqui, não sei se foi na quinta-feira ou foi na pregação que eu fiz no domingo, que o diabo ele anda ao nosso derredor procurando quem possa tragar. Então, presbítero Marco, creio eu, a Bíblia diz que não tem essa de pecado é pecado. Mentiu, mentirinha. Mentir é mentir. Ou tem alguma justificativa nisso aí? Mentira é mentira ou não? Pode dar a sua opinião. Mentira sempre será mentira, não importa a gravidade que ela seja. Entendeu? Aí vamos ver aqui. Se Satanás não consegue derrotar a igreja com ataques externos, ele infiltra-se em seu meio e trabalha em seu interior. Ele sabe como enganar a mente e o coração das pessoas, porque ele é o quê? Ele é astuto, ele é um ser inteligentíssimo. Não menospreze o poder do diabo. Ele sabe mesmo, cristãos sinceros, e sabe como manipular a fim de que sigam as suas ordens. Costumamos nos esquecer da demonstração de que a armadura espiritual foi escrita para o povo de Deus, não para os incrédulos, pois são os cristãos que correm perigo. Olha só, são os cristãos que correm perigo de ser usado por Satanás. Aí você vai dizer, mas como pode isso? Pode isso? Pode, sim, Senhor. Lembra quando questionaram Jesus? Senhor, isso. Ele disse assim, sai dele agora. Não houve manifestação do diabo ali, mas o diabo ele opera onde? Na sua mente, ele quer operar na sua mente. Na mente, isso aí. Ele quer operar na sua mente. Perigo de ser usado por Satanás para realizar seus propósitos perversos. O pecado do casal foi motivado pelo orgulho, algo que considera particularmente abominável. Por certo, a igreja louvava o Senhor pela oferta generosa de Barnabé, quando Satanás sussurrou ao casal. Olha só, quando Satanás, ou seja, sussurrou, foi lá no ouvido dele, sussurrou ao casal. E a Bíblia diz assim, presbítero, não dê lugar ao diabo. Isso aí. Não dê lugar ao diabo.
Eu não posso dar lugar a ele. Eu tenho que dar, por isso, os meus ouvidos têm que estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso, disse lá no início, por isso eu preciso ter um relacionamento com ele. Como está o meu relacionamento hoje com o Espírito Santo? Como está o relacionamento hoje? Isso é muito complicado, né? Se torna muito complicado. Porque, creio eu, presbítero, que só a própria pessoa pode dar essa resposta. Eu sei como está o meu, o senhor sabe como está o do senhor. Mas é uma pergunta que fazemos nessa manhã. Como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Ou seja, relacionamento é intimidade. Eu tenho que ter intimidade. Eu tenho que ter intimidade com o Espírito Santo. Ah, mas vou dizer, mas o Espírito Santo, ele mora dentro de mim. Mas você precisa ter intimidade. Às vezes ele mora dentro de você e você esquece que ele mora dentro de você e dá ouvidos ao Satanás sussurrando aos seus ouvidos. Se você não estiver sensíveis à voz do Espírito Santo, ele vai te enganar. Vai enganar. É o papel dele. É o papel do diabo. A Bíblia diz que ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. E ele tem feito isso. Aí vamos lá, vocês também podem desfrutar desse tipo de glória. Peçam tal tipo espiritual contra o Barnabé. Ao invés de resistirem às investidas de Satanás, Ananias e Safira cederam ao inimigo e planejaram uma estratégia, mas seu fim foi trágico. Qual foi o fim? Morte. E a Bíblia diz o que? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A pior consequência, né? A pior consequência do pecado, talvez, eu não vou errar, talvez seja a morte. Agora, o senhor imagina, presbítero, se Deus hoje fizesse o que aconteceu lá com Ananias e Safira. Por quê? Porque mentiram ao Espírito Santo. Mentiram ao Espírito Santo, deram ouvido à voz do diabo. Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Vamos falar aqui mais um pouquinho. Blasfemar contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Filho do Homem, ela é perdoada, mas não a blasfêmia contra o Espírito Santo. O segredo parece estar no título Filho do Homem, que descreve Jesus ou o Messias em termos humanos. Ele era um homem. Alguém pode analisar quem era Jesus, concluir quem ele não passava de ser do ser humano. No entanto, se o Espírito Santo convence alguém de que Jesus é mais do que um simples mortal, mas essa pessoa se recusa a aceitar o ministério do Espírito Santo, certamente não haverá perdão para ela. Como a gente diz, ela recusa. A oportunidade, ela é dada para todo mundo. Tem pessoas que conhecem a verdade, sabem a verdade, mas não aceitam a verdade, não praticam a verdade. Então deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu e minha esposa já pregamos para minha sogra, ela para a mãe dela e eu para minha sogra, né? Claro. Já pregamos há praticamente 20 anos. Isso seria uma forma de blasfêmia? Porque há uma rejeição contínua da palavra de Deus sendo pregada, a verdade sendo pregada. Eu vou lhe dar uma resposta. Na minha opinião, eu creio que sim. Eu também creio que sim. Porque está rejeitando, porque às vezes as pessoas vão dizer assim, mas o Espírito Santo ainda não falou no meu coração. Presbítero, são 20 anos o Senhor pregando. São 20 anos o Senhor anunciando. E a pessoa rejeita. Creio eu que sim, que seja uma blasfêmia assim, né?
se alguém tiver uma opinião, só que estude, se alguém tiver uma opinião contrária, com todo amor e carinho, pode se posicionar. Mas a minha opinião, creio que seja a opinião do senhor também, né? É que você está pregando, está falando, mas a pessoa não aceita. Aí usa um jargão, mas o Espírito Santo não falou no meu coração, mas ainda não tocou no meu coração, né? Eu falo isso também para minha família, eu falo isso, eu prego, não, o Espírito Santo ainda não tocou no meu coração. Eu me recuso a acreditar nisso. É muito estranho, é estranho porque é impossível o Espírito Santo não tocar naquela pessoa. Agora, tem aquela questão que a pessoa, nós temos a chamada vontade própria. Eu posso resistir ao Espírito Santo de Deus. É o que está, acredito eu, que está acontecendo. Ela está resistindo. É muito complicado, né? Aí vamos lá, no episódio, envolvendo Ananias e Safira, Pedrão, lembra do Pedrão? Pelo Espírito Santo ele discerniu que eles haviam tentado enganar os cristãos e declarou publicamente que Ananias havia mentido e tentado ao Espírito. Tentar ao Espírito Santo, portanto, é pecar conscientemente. Aí, presbítero, eu fico imaginando, né, pecar conscientemente é um pecado que a pessoa sabe que está pecando, ou estou errado? A pessoa, ela sabe que está pecando, sabe que está fazendo errado, mas continua fazendo errado. Como é que é isso, presbítero? É uma situação, vou falar, na minha opinião, deplorável. Que a pessoa sabe que está errada, continua no erro e como se nada tivesse acontecendo. Porque, presbítero, eu estava conversando com um rapaz essa semana, eu fui muito taxativo para ele. Nós que temos o Espírito Santo, eu pego se eu quiser. Ou eu estou errado? Sim, correto. Eu peco se eu quiser. É a minha opinião, não sei a opinião do senhor. Sim, também concordo. Não é verdade? Sim. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a opção. A opção. Entendeu? Logicamente que o diabo, ele vai, né? Como eu disse, ele anda ao nosso redor, vai ficar sussurrando, vai ficar falando coisas ao contrário, né? Não foi assim lá no Jardim do Éden? Não foi assim? Né? Quando Deus dá uma ordem lá pro Adão lá, ele vai lá, sopra lá no ouvido lá da mulher lá, e enfim. Então eu acho, mas assim, pastor presbítero, eu pego se eu quiser. Se eu não vou pecar. Não estou dizendo que né, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas pego se eu quiser. E quando nós pecamos e nós não sabemos que aquilo é pecado? Uma outra questão, né? Aí é uma outra questão. Por exemplo, eu cometi uma infração, mas eu não era do meu conhecimento que aquilo era uma infração. A partir daquele momento eu estou sendo punido, é claro, vou ser punido, mas até naquele momento eu não sabia que era. E às vezes é um pecado até, de repente, para você querer agradar, né, Marcão? Um pecado tipo assim, vamos supor, eu preciso tirar uma xerox disso aqui. No meu trabalho eu tenho acesso para poder tirar as xerox, né? Você errou ali, pecou, porque ali é material para você usar no seu trabalho, né? E você de repente usou, não, vou tirar uma xerox aqui. Você já fez isso? Eu já fiz isso, já fiz muitas vezes isso, mas quando a gente para, né, para pensar, ainda mais assim, sem uma autorização do chefe, do nosso né? superior, mas enfim, aí eu te faço uma pergunta: quem é que nunca fez isso? Quem que nunca pecou? Você não fez isso mal intencionado, né? Você não fez isso, você de repente fez isso para poder ajudar. É como diz aquele louvor,
Quem nunca errou tentando acertar? Mas vamos lá. 2.4. Entristecer o Espírito Santo. Paulo apresenta alguns motivos pelos quais entristecemos o Espírito Santo. Em primeiro lugar, temos a amargura e a ira. A amargura e a ira. Como se dá, meu presbítero, a amargura e a ira? Creio eu que a amargura se dá do seguinte fato, de você ter alguma coisa contra alguém e você ficar tremendamente triste com o ato daquela pessoa. Ou seja, a tristeza gerou uma amargura que é pior ainda. E a ira, meu presbítero? A ira aí você já parte para dentro da pessoa, né? Mas não devia, né, presbítero? Como é que é? Não deveria, não né? Não deveria. Irai-vos, mas não pecado, né, meu presbítero? É por aí? Às vezes a gente até se ira com algumas coisas, mas a gente não pode ficar guardando esse sentimento. Isso pode nos trazer mal, faz muito mal. Então, elas entristecem o Espírito Santo que habita dentro de nós, ou seja, mora dentro de nós. Quando o coração está cheio de amargura e de ira, o Espírito Santo se entristece. Os que são pais têm uma ideia desse sentimento quando veem os filhos brigando em casa. Eu não tenho esse sentimento porque eu só tenho uma filha, o presbítero também. Mas quem tem mais, meu presbítero, de um filho? Imagine como deve ser a situação dessa mãe e desse pai. Eu tinha isso quando eu morava na casa dos meus pais, né? Éramos 14 irmãos. Agora você... Bastante, né? Você imagina como era a situação. E o Espírito Santo encontra sua maior alegria em um ambiente de amor. Alegria e paz, pois esses são o fruto do Espírito Santo que ele produz em nossa vida, quando lhe obedecemos. O Espírito Santo, ele não pode nos deixar, pois nos selou até o dia em que Cristo voltará para nós, para nos levar ao nosso lar. Em segundo lugar, o nosso pecado entristece o nosso mestre. O nosso pecado entristece o nosso mestre que morreu por nós. Em terceiro lugar, entristece a Deus Pai, que perdoou quando aceitamos a Cristo. Paulo identifica de maneira específica a causa fundamental da atitude armadura. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa, meu querido? Está bem explicado, né? Paulo ele fala bem explícito, né, que o fato de entristecer o Espírito Santo é algo muito grave. E as pessoas às vezes não têm uma noção muito clara a respeito do que é entristecer o Espírito Santo, né? Às vezes falamos assim, é claro que hoje nós somos a casa. Essa casa ela é habitável por alguém. Quem é esse alguém? O Espírito Santo de Deus. Ele está dentro de nós. E muitas das vezes falamos assim, Senhor, habita em nós, mas na verdade esta casa não está preparada para o Espírito Santo de Deus. Isso é muito grave. Vítor, quando eu aborreço o meu irmão, entristeço o meu irmão, eu entristeço o Espírito Santo? Com certeza. Com certeza. Então a melhor forma eu preciso se reconciliar com meu irmão, né? Sempre. Lhe pedir perdão, né? Por alguma coisa, por algum fato, é desse jeito, querido. Sim, é por aí. Na verdade, não estamos magoando a pessoa que nos feriu, mas apenas a nós mesmos. A amargura no coração nos faz tratar os outros da mesma forma que Satanás os trata. Olha que ponto, né? A Bíblia diz o que, meu permito? E a nossa boca fala
aquilo o nosso coração que o coração está cheio. Olha a importância do nosso coração não estar amargo, não estar cheio de ira, quando deveríamos tratá-los como Deus nos tratou, em sua graça e bondade. Ele nos perdoou e devemos perdoar os nossos, devemos perdoar os outros. Não perdoamos para o nosso próprio bem, apesar de sermos abençoados nesse processo. Ou seja, quando eu perdoo, eu sou abençoado. Quando eu perdoo, é liberado bênçãos, né? É liberado bênçãos, nem para o bem dos outros, mas sim para o amor de Jesus Cristo. Aprenda a perdoar, a esquecer é um dos segredos da vida. Aprender a perdoar. Aprender a perdoar, perder. Significa que eu preciso, cada dia é um aprendizado. Então é dia após dia? Dia após dia. Aprender a perdoar dia após dia. Sim. Sempre um álcool em gel aí na sua mão aí, tá? É verdade. Previna-se. Amados, esta foi, a aula de número 7. Eu espero que qualquer dúvida você pode nos procurar, nos chamar no privado. Que Deus abençoe a sua vida, que você, como o presbítero disse, que você nesse momento difícil, você está em isolamento, procure fazer um culto doméstico, procure estar orando, procure estar buscando a face do Senhor. Quem sabe esse foi um momento oportuno em que Deus nos dá para nós pararmos e abrirmos os nossos olhos, nós olharmos para o que temos feito para o reino de Deus, porque muitas das vezes nós viemos à igreja, nós dissemos que somos a igreja, mas esse momento de quarentena, para e pense um pouquinho, e Deus te abençoe no nome de Jesus. E para terminar, eu vou pedir aqui o nosso presbítero vai estar orando e dando o término dessa aula. Amantíssimo Deus, Deus poderoso, nesse momento, Pai, a qual estivemos aqui, ó Pai, infelizmente, nesse estado, sem alunos, não era o nosso objetivo, mas como o nosso pastor Eduardo, professor da escola dominical, nos disse e comentou nesta aula, esse é o momento de nós fazermos a diferença, buscarmos a Deus. Enfim, eu agradeço a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E muito obrigado, que essa aula vai alcançar pessoas, embora não estejam os alunos aqui, mas vão alcançar pessoas. E vamos aprender o conteúdo das aulas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.